Começou a gravar, tá bom? Vamos lá, abre a página 155. A página 155 são os exercícios da semana passada. São os exercícios da semana passada que a gente ficou de terminar de corrigir, tá? Então, nós tínhamos a questão assim, tá falando das Paralimpíadas. Vocês lembram das Paralimpíadas? Sim. Do que a gente conversou? Em 2016, a cidade do Rio de Janeiro foi sede dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Lembram da diferença de paraolímpico e paralímpico? Alguém lembra que nós conversamos na semana passada? Por que é paraolímpico? Ninguém lembra? É paralímpico porque é para deficientes físicos. Então, o termo, a gente usava o termo paraolímpico, porque quando tudo isso começou, esses jogos, eles eram para pessoas que tinham paralisia. Então, juntou a paralisia com as Olimpíadas, e ficou paraolímpico. Depois, isso mudou, porque o que aconteceu? As pessoas que entram nos Jogos Paralímpicos, elas não são apenas pessoas que têm alguma paralisia, às vezes foram pessoas que perderam algum órgão, não necessariamente é a paralisia. Então, houve um ajuste do termo para paralímpico. E aí a gente faz um ajuste no sentido de união. Igual os paramédicos, igual paradidáticos, é uma orientação, uma união. Aí ficou paralímpico. Aqui no Brasil, o termo paralímpico não pegou muito. As pessoas continuam usando mais o termo paraolímpico. Então, qualquer um dos dois termos que vocês utilizarem aqui, ele é considerado correto ainda, tá bem? Tá bem. Pesquisa o surgimento dos Jogos Paralímpicos. Quem pesquisou? Eu, Então, Pro. o Lucas Silva fala primeiro. Em 1948, Gutmann decidiu organizar competições esportivas envolvendo veteranos da Segunda Guerra Mundial, com ferimentos na medula espinhal e estoque, medula em glande. Eram os primeiros jogos para os atletas com deficiência. Primeiros jogos começou no hospital de estoque, Anti-Millennium, Inglaterra, em 1948. Perfeito. O Tiago. Na Inglaterra, em 1948, dentro de um hospital chamado, eu não sei, é difícil falar. Stoke Mandeville. Deve ser. professora, que página vocês estão? Que eu saí. O Tiago tá contando a pesquisa que ele fez. Quem decidiu organizar as competições esportivas foi Gutmann após a Segunda Guerra Mundial. Isso. Com ferimentos na medula espinhal. Que a gente chama das pessoas que ficaram paraplégicas. Quem mais fez? O Nicolas. Eu fiz, Pro. Foi quando Ludwig Gutmann organizou uma competição esportiva que envolvia soldados da Segunda Guerra Mundial com lesão na medula espinhal. Perfeito. A Elo. Elo? Esther. Em 1948, Ludwig Gutmann organizou uma competição esportiva que envolvia os veteranos da Segunda Guerra Mundial que estavam com lesões na medula espinhal. Isso mesmo, foi assim que começou. A Elo quer falar o seu, Elo? Entrei agora. Que página você tá? É a página 155. Tá bom. Enquanto você procura, a Luísa quer falar? A Luísa? Não. A Nicole? Achei, Pro. Que questão? 155, a questão número 1. Surgiu em 1948. Você colocou só isso? Não colocou mais?
Eu coloquei assim, surgiu em 1948, por causa que pessoas que tinham deficiência física também queriam competir das Olimpíadas, e era injusto. Então, criaram os Jogos Paralímpicos. Mais ou menos. A Nicole, você fez, Nicole? Qual foi a sua resposta, Nicole? As Olimpíadas surgiram por conta das pessoas que tinham paralisia. Continua. É só isso que eu coloquei. Eu acho que ficou meio incompleto, né? Igor, você fez? Sim, Pro, eu fiz. Fala para mim o que você colocou. Eu coloquei assim, ó, Pro. Em 1948, Ludwig Gustmann organizou uma competição esportiva que envolvia veteranos de Segunda Guerra Mundial, com lesão na médula espinhal. O evento foi realizado em Stoke Mandeville, na Inglaterra. Hoje, as Paralimpíadas são eventos de esporte de alto rendimento para atletas deficientes. Perfeito, pessoal, é isso mesmo. Em 1948, um médico cirurgião, ele organizou jogos entre veteranos da Segunda Guerra que tinham lesão na medula. Por isso que a gente fala da questão da paralisia. E aí, esses jogos aconteceram porque eles ajudavam na autoestima e na recuperação desses veteranos de guerra e acabou tomando uma proporção maior, né? Foi aumentando, foram vindo pessoas de outros locais e aí só depois, em 1976, que começaram os Jogos Paralímpicos, que aí já começou a questão da competição entre países. Agora a questão número B. O que é preciso para participar desses jogos? A Alica fez? Isso. Qual a sua resposta, Alica? Os atletas devem previamente serem categorizados pelo Movimento Paralímpico Internacional sobre o seu tipo de deficiência. Amputados, paralisados, cerebrais e AS. Perfeito. O Lucas fez, Lucas? Fala pra gente. Ser um deficiente físico. Ser um deficiente físico? Ser um deficiente físico é a única condição para participar das Olimpíadas, das Paralimpíadas? Faltou coisa aí. O Lucas Eide fez? Nope. Não fez. Lucas Eide, você não tá fazendo as atividades, hein? Tô de olho em você. O Marcos Vinícius fez? Não tá? Não, tá sim. Marcos Vinícius? Será que sou eu que tenho que desmutar você, Marcos? Não, Pro. Eu falo, não fez também. Quem mais fez além do Lucas? Eu. Fala, Nicolas, a sua resposta. É necessário que a pessoa passe por uma avaliação condicional e é encaminhada para um dos grupos determinados pelo Movimento Paralímpico Internacional. Perfeito, é isso mesmo. O atleta, ele tem que passar por uma avaliação dos responsáveis pelas Olimpíadas. Então, ele vai ter que dizer qual é a deficiência física dele, para qual esporte ele está se candidatando. Ele tem que ter pré-requisitos, ele tem que ter uma boa desenvoltura nesse esporte, um bom rendimento. Ele vai ser analisado, aí a equipe técnica vai decidir se ele pode ou não participar das Olimpíadas. Ok? Eu fiz. Fala, Nicole. Para
participar das Paralimpíadas tem que saber algum esporte mesmo com sua deficiência. Tem que ser capaz de exercer o esporte mesmo com a deficiência. Letra C. Além da diversidade proporcionada pelas Paralimpíadas, que outros benefícios esse evento trouxe para o Brasil? Lá nas Olimpíadas de 2016. Você fez, Igor? Eu não consegui fazer a C e a D. Quem fez a C? Eu, Pro. Então fala a sua, Elô. O benefício para os atletas que têm deficiência também poderem participar das Olimpíadas. Quem fez diferente da Elô? O Thiago fez? Fiz. Fala, Thiago. Devido à repercussão e o mundo não. Devido à repercussão, o mundo inteiro ficou sabendo de um pouco mais sobre as belezas do Brasil. Também é excelente. O Nicolas fez? Fala, Nicolas. As pessoas com deficiência também podem participar das Olimpíadas. Perfeito. Ó, eu gostei muito das respostas de vocês. A questão das Olimpíadas é que mostrou um pouco mais do Brasil para o mundo. A gente conseguiu mostrar que o fato da pessoa ter uma deficiência não significa que ela é incapaz. Aliás, pelo contrário, né? Se a gente for observar, nas Paralimpíadas, tem muito esporte lá que eles praticam melhor do que a gente. Eu não sei nadar. E você vê gente sem braço nadando. Então, assim, ele mostra uma condição de igualdade entre a gente, pelo menos em determinados aspectos. Questão de respeito, mostrou um pouco mais sobre o Brasil para o mundo. O que mais? Integração da sociedade. Alguém colocou mais alguma coisa? Eu te disse minha resposta, eu fiquei que nem do Nicolas. Tá perfeito, então. Aí na letra... Fala. Fala, Lucas. Nunca saiu. Na letra D, a gente tinha assim, ó. Procure em jornais e revistas reportagens sobre a Paralimpíadas e corre abaixo. Em sala de aula, converse com seus colegas sobre a importância desses jogos. Alguém achou alguma reportagem para colar na apostila? Eu procurei, mas eu não consegui achar. Eu também procurei, mas eu não achei. Eu não consegui achar. O Nicolas fez, né, Nicolas? Que o Nicolas levantou a mão ali. Deixa eu ver, Nicolas, consegue mostrar pra gente? Olha, ele imprimiu a reportagem e colou. O que está escrito? O drama do coronavírus no esporte paralímpico. Olha que legal. As Olimpíadas foram canceladas, né, por conta do coronavírus. Fala, Thiago. Eu fiz um desenho. Deixa eu ver. Ai, seu desenho ficou lindo. Ficou mesmo? Quem fez desenho? A Alica colou ali, ó, uma natação. Alguém fez desenho? Eu coloquei uma imagem. Você fez imagem? Ó, vamos combinar assim. Quem não conseguiu encontrar uma reportagem para colocar, faz igual o Thiago. Faz um desenho bem bonito. Eu tô fazendo desenho. Isso, faz um desenho bem legal. O desenho do Thiago ficou ótimo. Thiago, mostra pra gente, Thiago. Olha que bonitinho. Vamos lá, pessoal. Vamos agora dar continuidade na página 157. Vocês assistiram uma videoaula que eu mandei? Assisti. Assistiram a videoaula. Leram a apostila? Eu não assisti. Li. Eu também li. Ótimo. Então vamos falar um pouquinho sobre religiosidade. Vocês sabem o que é religião? Sim. Sim. O que é? Me responde quem aí sabe o que é. Deixa eu ver. Quem respondeu que sim? Eu? A Elô, a Nicole e a Alica. A Alica, responde para mim o que é religião. Eu não sei. A Nicole. Religião é tipo, por exemplo,
Tem gente que a religião da pessoa, tipo, a pessoa tem uma religião que ela não acredita em Deus, mas tem outra pessoa, tipo, que tem uma certa religião que acredita em Deus. Tá, a Heloísa. Eu não sei falar, né? Religião é. Religião é o tipo de. É uma pessoa que acredita em. Tem pessoas que acreditam em. Tem religião que acreditam em um Deus e tem outras religiões que não acreditam. A religião é quando você, por exemplo, não acredita em Jesus, você é uma religião. E se você acredita, você é outra. Então depende de qual Deus você acredita. Perfeito. A Esther quer falar? Esther ligou a câmera. Eu coloquei basicamente a mesma coisa que a Heloísa. O Religião Lucas depende Silva do que a pessoa acredita. acredita. O Lucas Silva. Cada religião acredita em um Deus. Cada religião acredita em um Deus. Então, religião. Não? Fala, Thiago. Tem. Os romanos acreditam em vários deuses. Isso. A religião, ele é o fato de você ter fé em alguma coisa. Então, a gente fala, essa pessoa não tem religião. É aquela pessoa que não acredita em nada sobrenatural. E a gente fala, a pessoa tem religião. Aí essa religião vai depender. Existem povos que são politeístas, que acreditam em vários deuses. Geralmente são deuses ligados a fenômenos da natureza. Então, o deus do sol, o deus da chuva, o deus do trovão, o deus da terra. E existem os monoteístas. São aqueles que acreditam num Deus único. Um Deus criador do mundo. Né? Esses são os monoteístas. É diferente, porque às vezes a gente fala assim, qual é a sua religião? E a pessoa vai lá e responde, eu sou católica. Não. O catolicismo, o evangélico, o Cristianismo, né? Isso aí são doutrinas. É diferente de religião. A religião é o fato de você acreditar em um Deus. Seja ele um Deus único ou vários deuses. Isso é a sua religião. Então, quando você tem um grupo, uma pessoa que tem uma fé em algo sobrenatural, isso é a religião dela. Cada uma vai ter o seu tipo de religião, o seu tipo de crença. É diferente das doutrinas que são seguidas dentro dessa religião, ok? Nem nós temos o cristianismo. Então, o cristianismo são pessoas que acreditam em Jesus Cristo como o nosso enviado de Deus, o nosso Messias. Dentro do cristianismo existem várias doutrinas, certo? A gente vai ter o catolicismo, nós vamos ter dentro das protestantes, a gente tem sei lá, a Igreja Universal, a Batista, o Reino de Deus. Essas são doutrinas dentro do cristianismo. São coisas diferentes, a religião dessas doutrinas, ok? Primeiro, a gente vai falar sobre o judaísmo. E para falar sobre o judaísmo, vocês devem ter assistido a videoaula. Tem a leitura. Eu vou ler para vocês um pouquinho. Vou deixar vocês mudos e depois eu vou colocar um videozinho para vocês assistirem comigo. Peraí. Para quem não leu a apostila, eu vou fazer uma leitura rápida aqui. Com cerca de 4.000 anos, o judaísmo é a religião monoteísta mais antiga da história. Seu livro sagrado é a Torá, que fora revelada pelo próprio Deus. E as sinagogas é o local onde os judeus se reúnem para as orações e estudos. Vocês vão perceber que existem coisas bem parecidas entre uma religião e outra. Tá? Todos eles têm um livro sagrado, cada um tem o seu nome. Eles costumam ter um templo religioso para as orações, cada um tem o seu nome. Aqui a gente chama de sinagoga, no judaísmo. No cristianismo são as igrejas. A prática religiosa se desenvolveu na civilização hebraica na Mesopotâmia. A princípio, os hebreus eram um pequeno grupo de pastores nômades, todo mundo lembra o que é nomadismo, dividido em 3 tribos que recebem mais tarde a denominação de judeu. Conduzidos pelo seu patriarca Abraão, os hebreus migraram de uma cidade, Ur, na Mesopotâmia, Iraque, à procura de água e melhores pastagens. Gente, o texto é tão grande que eu vou deixar para quem leu ele em casa. Mas quem assistiu os 10 mandamentos? Alguém assistiu os 10 mandamentos? Ou já ouviu falar? Os 10 mandamentos são
conta a história aqui dos judeus. Quem viveu, né? Mandamento, sim. Eu vou colocar um videozinho para vocês, tá? Espera só um pouquinho. Vou ver se eu acho ele aqui, peraí. Ó, judaísmo. Vocês estão conseguindo? Vocês estão vendo comigo? Sim. Ainda não. Agora sim. Agora sim. Ó, Agora, sobre o judaísmo, prestem atenção aí. tá travando aqui no Pro, muda todo mundo, porque tá fazendo barulho. Aí. Deixa eu tentar Mas tá mudar. tudo. Mutar, deixar todo mundo mudo? Sim, tá fazendo barulho. Então eu tenho que pausar aqui, peraí. Tá todo mundo mudo, hein? Vou compartilhar o vídeo de novo com vocês. Ô, Bruno, não tô ouvindo nada, tá travando. Eu só não tô ouvindo, mas eu tô assistindo. Parece uma sessão de fotos. Ontem? Eu também não tô ouvindo nada. Eu também não tô ouvindo nada. E eu tô ouvindo. Vocês não conseguiram ouvir? Não. Ué, por que vocês não ouviram? O vídeo é tão legal. A gente A não gente conseguiu procura no ouvir. YouTube. Eu vou mandar para Porque vocês. o volume do seu computador tava baixo. Será que é por isso? Também. Não. Ah, é verdade, ó. Vamos ver se vocês ouvem. Se não ouvir, eu mando depois para vocês no Parte No WhatsApp. É. Ó, vê se ouve agora. Tira o som de todo mundo, aí depois eu vi. É só todo mundo deixando mudo. Oi, gente. Vocês ouviram? Não. Então depois eu vou mandar para vocês o videozinho, que é um vídeo tão bacana. Uma pena que vocês não conseguem ouvir. Vou desmutá-los. Então vamos lá. Já era. Bom, Quê? eu vou deixar vocês quietinhos, porque senão... Aí.
Tem gente tentando entrar ainda, o Lucas Silva e a Luísa que saíram. Depois do judaísmo, a gente vai falar um pouquinho do cristianismo, certo? Pro, Hum. a minha internet caiu, aí desconectou. Eu tentei passar um filminho para eles, Lucas, mas infelizmente eles não estavam conseguindo ouvir. É. Eu não sei por que vocês não conseguiram ouvir o vídeo, mas depois eu vou mandar no grupo para vocês verem, que vai ficar mais fácil de vocês assimilarem, tá? Nós vamos ter três religiões aí monoteístas que são mais disseminadas no mundo, que vai ser o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. O cristianismo vocês já conhecem bem, certo? É o segmento aqui no Brasil é de cristianismo. Por isso que a gente tem lá o Cristo Redentor. Lembra que a gente teve que falar o que significava o Cristo Redentor? É uma representação do cristianismo. Oi? Que página tá? Página 158. Obrigada. 159, na verdade. Fazendo um comparativo aqui, pessoal, não um comparativo, mas para vocês compreenderem um pouquinho melhor judaísmo e o cristianismo. No cristianismo, nós temos a Bíblia e nós acreditamos em Jesus Cristo como sendo o Messias, né? A pessoa enviada por Deus seria Jesus Cristo. Uma diferença entre o judaísmo e o cristianismo é que, assim, na nossa Bíblia, nós temos o Velho e o Novo Testamento, certo? Vocês já devem ter visto aí, pelo menos folheado, a gente tem o Velho e o Novo Testamento. O judaísmo, eles usam o Torá. O Torá? Ou eu tô me confundindo? Eles usam o Torá. O Torá, ele é o nosso Velho Testamento. Então, no judaísmo, ele tem o nosso Velho Testamento. Aqui no cristianismo, a partir da vinda de Jesus Cristo, nós temos o Novo Testamento, que foi escrito pelos discípulos de Jesus, onde conta a trajetória e onde a gente prega uma história de amor. Então, uma diferença que a gente tem é que, assim, lá no judaísmo é uma coisa mais dura, né? Então, enquanto eles defendem o castigo como uma forma de recuperar o ser humano, no cristianismo a gente prega o amor. O judaísmo é a favor do apedrejamento. O cristianismo já corta essa questão. A gente tem que perdoar para evoluir como ser humano. Então, é uma diferença bem visível entre o judaísmo e o cristianismo. A nossa aula vai cair daqui a pouco, porque já são 10h40. Então, pode ser que o Zoom corte, tá? A gente tem mais 10 minutinhos ainda. Se cortar, eu mando o link lá de novo pra gente no grupo entrar, tá bom? Não, Então, mas aí não vai ser aula de artes. às 10h50, aula de música. Agora é 10h39. A gente tem 10 minutinhos ainda. Então, a gente tem essa diferença entre o judaísmo e cristianismo. Nessas duas questões, alguém tem alguma pergunta para me fazer? Não. Não. Vocês conseguem perceber que existem características parecidas? Por exemplo, no judaísmo, a gente tem os rabinos, que é a representação. Aqui a gente tem o padre, nas igrejas, ou o pastor. Lá eles fazem as orações na sinagoga. Aqui a gente faz nas igrejas. Nas duas religiões nós temos um livro, que é o nosso livro... Aqui é a Bíblia, lá é o Torá. Certo? É onde a gente tem os nossos segmentos, a forma que a gente tem que seguir, o que a gente tem que fazer. A diferença entre os dois é que lá eles usam o Primeiro Testamento, que é uma coisa mais rígida, é mais olho por olho, dente por dente. E aqui a gente, no cristianismo, pega mais o amor, o perdão, e o caminho vai por essa questão de elevação da alma, ok? Depois a gente tem o islamismo. Depois veio o islamismo. O islamismo acredita em Alá, que é o Deus. Nosso Deus, Alá, a gente só tem nomes diferentes. As três religiões são monoteístas, tá? Acreditam num Deus único. Aí eu vou ler um pouquinho do islamismo para vocês que tem aí na apostila.
Os seguidores do islamismo acreditam em Alá, Deus na língua árabe, é o que significa. Essa religião teve início no século VII, por volta do ano 610, quando o profeta Maomé, atendendo a um chamado do anjo Gabriel, anunciou as bases da nova religião para unificar o povo da Arábia. Então, lá no islamismo, o que eles acreditam? Em Alá, como Deus onipotente, e o Messias deles é Maomé. Não é Jesus, é Maomé. Maomé é o profeta do islamismo, que foi quem escreveu a Bíblia deles, que é o Alcorão. Tá? Então, a gente tem o Torá no judaísmo, a Bíblia no cristianismo e o Alcorão no islamismo. Assim, Maomé tornou-se o profeta de Alá e passou a pregar os preceitos religiosos deste Deus. Leia os 5 principais abaixo. Eles seguem 5 principais preceitos, que vai ser afirmar que Alá é o Deus único e que Maomé é o seu profeta, fazer 5 orações diárias em direção à cidade sagrada de Meca, dar aos necessitados parte de sua riqueza, jejuar no mês de Ramadã por 30 dias e visitar a cidade sagrada de Meca, na Arábia Saudita, ao menos uma vez na vida. Caraca. O pessoal do islamismo, todos os islamistas precisam seguir esses 5 preceitos deles. Já um mês sem comer, nossa. É bem mais pesado. Já ia Morrer. religião no primeiro dia. É o primeiro dia. O Lucas não ia conseguir, Lucas, fazer tanto tempo de jejum. Tá acostumado a comer muito? E o Igor, que adora batata? O Igor não ia ficar longe. Eu talvez ficar 12 horas sem comer para fazer exame de sangue, quem dirá um mês. Como você sabe? Verdade. De 1 em 1 hora é comer. Você falou, Igor. 30 dias sem comer. Ó, pra gente resumir, antes que a aula acabe, eu vou perguntar. O que essas 3 religiões têm em comum? Nicolas? Que todos acreditam. Desculpa. Eu não consegui ouvir sua explicação muito bem. Então, quem conseguiu me ouvir? Fala, Elô. O que elas têm em Todas as comum? religiões acreditam em um Deus. Elas são monoteístas, é um Deus único. Ótimo. E cada um tem uma regra, algo assim. Aí cada uma tem a sua Regra. no seu segmento. Cada um acredita num Messias diferente. No judaísmo, o Messias ainda vai vir. No cristianismo, o Messias é Jesus. E no islamismo, o Messias, o prometido profeta, é Maomé. Tudo bem por aqui? Sim. E também a religião, tipo, cada religião tem o seu próprio significado, cada um acredita no seu Deus, tem uma regra dessa religião. O importante, gente, que vocês precisam absorver aqui é que vocês vão ver que cada local tem a sua história, mas que todas elas precisam ser respeitadas, ok? Cada um com a sua crença, todos eles acreditando num objetivo que é o bem, fazer o bem, cada um do seu jeito. Eles precisam ser respeitados, entendeu? Não importa se eu sou do judaísmo, do islamismo ou cristianismo, a gente precisa se respeitar, ok?